paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha, você que está chegando agora aqui pelo canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando, neste último trimestre de 2022, a revista da classe dos adultos. Esta revista tem como tema a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Estamos estudando todo o livro de Ezequiel neste trimestre. Esta revista é comentada, pelo pastor Ezequias Soares. Lembrando aos irmãos que nesta ocasião estaremos estudando a lição de número 6. A lição de número 6 tem como tema a justiça de Deus. E as 5 lições anteriores estão aqui postadas no nosso canal, que os irmãos podem estar consultando, fazendo aí as devidas averiguações, porque uma lição vai puxando outra lição. Hoje, irmãos, nós estaremos estudando, então, como disse no início, a lição de número 6, que é para a data do dia 6 de novembro. E esta lição vai tratar sobre um tema, sobre um assunto muito importante. Por exemplo, uma pergunta que a gente já pode fazer de início. Será que Deus atende todas as orações? Outra pergunta que durante o decorrer da lição nós iremos trabalhar é: será que Deus atende a todas as orações intercessórias, mas mesmo quando a pessoa não quer ajuda, quando ela se acha autossuficiente? Nós vamos estar estudando este conceito aqui durante a lição de hoje. Nós temos como textuário para a lição de hoje, um texto que está lá em Salmo de número 18, no verso 26, que diz assim, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Eu separei um outro texto também, que se encontra lá em 2 Samuel, já quero aqui fazer menção aos irmãos, 2 Samuel, capítulo de número 22, no verso de número 27, um texto muito, irmãos, mas muito parecido com o que o salmista declara. Olha o que diz 2 Samuel: com o puro te mostrarás puro, mas com o perverso te mostrarás rígido. Aqui nós podemos entender desse texto aqui que com aqueles que demonstram, que tem a pureza no seu coração, Deus, ele tem misericórdia para atender, para ajudar, para renovar. Agora, aqueles, irmãos, que de tanto endureceu o coração, como foi o caso ali de Faraó, a Bíblia vai dizer que Faraó, Deus já sabia que ele tinha um coração duro. Então, nesse sentido aqui, nós ainda vamos separar um outro texto aos irmãos lá em Provérbios, a respeito de até que ponto vai o remédio de Deus, até que ponto vai a misericórdia. Sabemos que a misericórdia de Deus ela é infinita, mas nesse contexto da lição de hoje, até quando o Senhor ele avisa o povo, ele avisa tanto o povo no coletivo como no individual, e a pessoa ou a nação de tanto não querer a ajuda de Deus, reconhecer a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus, até quando ele retém o juízo dele. Nós vamos estar estudando este conceito, trazendo alguns exemplos aqui aos irmãos na lição de hoje. Nós temos como verdade prática: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. E eu ainda cresci aqui ainda que ela é pessoal e intransferível. Não é por um ser justo que o outro não vai receber juízo, não. Romanos capítulo 14, verso de número 12, Paulo vai dizer que cada um de nós daremos conta diante de Deus. Temos como leitura bíblica em classe o texto que se encontra em Ezequiel, capítulo 14, do verso 12 ao verso de número 21. Nós não faremos leitura agora, mas faremos menção durante o decorrer da aula, durante o decorrer da lição. Estaremos voltando para fazer leitura de vários destes versículos que englobam esta profecia. Também entender os dois momentos da profecia. Bom, caminhando aqui para a nossa introdução da aula de hoje, nós temos o seguinte comentário, que é importante compreender a escritura do discurso de Ezequiel no capítulo 14, do verso 12 ao verso de número 21. Como disse aos irmãos,
a primeira parte dessa profecia, né, dessa palavra profética, é genérica e a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. Então, esta presente lição tem como objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação, bem como também, né, temos como objetivo para a lição de hoje entender também individualmente, né? Já vou até citar os irmãos e depois a gente faz mais menção. Olha o caso de Saul. Vamos entender esse contexto todo. Temos como palavra-chave, né, para a lição de hoje a palavra justiça. Justiça, segundo o dicionário da nossa língua portuguesa, significa qualidade do que está em conformidade com o que é direito, né, com o que é certo. Só que, biblicamente falando, separei um salmo aqui que amo muito, Salmo 89, no seu verso 14, a parte A deste salmo, ele diz que a justiça e o juízo são a base do trono de Deus. Então, Deus ele retém o juízo e ele é misericordioso. Porém, chega num ponto, como Gênesis diz, né, capítulo 15 e 16, que a medida ali do pecado, né, a medida das iniquidades na nação ali, ela encheu a taça. E quando encheu a taça, Deus vai e aplica o seu juízo. Vamos ter outros exemplos aqui também durante a nossa lição de hoje. Então, para a gente dar sequência na nossa revista aqui, teremos 3 objetivos para a lição de hoje. O primeiro será identificar o juízo divino. O segundo será mostrar a petição que Deus não atende. Lembra lá da pergunta inicial? Será que tem petição que Deus não atende? Vamos estudar na lição de hoje. E o terceiro é refletir a respeito da intercessão de Noé, de Daniel e de Jó. Amém? Vamos caminhando aqui então para o tópico de número 1. Este tópico de número 1, ele tem os seus subtópicos. O tema dele é sobre a identificação do juízo divino. Lá no subtópico de número 1, já podemos entender o discurso profético. A ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um prévio aviso. Lá em Amós, vamos ler? Amós capítulo 3, no verso de número 7. Olha o que diz Amós capítulo 3, verso de número 7, para embasar este comentário que o autor da revista colocou aqui, ó. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, a ira de Deus, eu vi um ensino na terça-feira agora, no culto de ensino na igreja, pastor pregando, ensinando que a ira, ela não é pecado, porque o próprio Deus, ele citou várias referências bíblicas ali, ele também se ira contra o povo que está em pecado. O problema é essa ira ser excessiva e essa ira contaminar o coração, a ponto de você guardar uma vingança, um rancor, um não perdoar, nesse sentido. Então, Amós 3,7 vem confirmando que Deus ele aplica o seu juízo, porém, ele aplica de forma justa e ele sempre manda aviso. Ainda dando sequência aqui, ó, nosso Deus procede dessa maneira para oferecer oportunidade de arrependimento. Ainda, irmãos, em Amós capítulo 5, no verso de número 1, nós temos várias referências bíblicas, né? Umas que, como de costume, constam na revista e outras que nós acabamos trazendo aqui aos irmãos para estarmos podendo, né, dar embasamento, enriquecer a nossa aula. Olha o que diz Amós capítulo 5, no verso 1. Ouve esta palavra, que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Aqui era Deus, ó, né, o negrito aqui diz, ó, predição da ruína de Israel. Era Deus avisando através do profeta que se não houvesse arrependimento, haveria o juízo. Ainda, irmãos, quero ler um texto com os irmãos, lá em Apocalipse, capítulo de número 2, no verso de número 21, Apocalipse 2, 21, olha o que diz a palavra do Senhor. Eu vou ler apenas a parte A do versículo, né? Olha o que diz aqui, ó. E dei-lhe tempo para que se arrependesse, né? Então Deus, ele sempre, ele avisa e dá-nos tempo para que nós possamos nos arrepender, voltarmos para os caminhos do Senhor e alcançar a misericórdia dele. E o complemento desse versículo aqui, irmãos, ele vai trazer
Por que Deus estava dando tempo ali para o povo se arrepender? Ó? Se arrependesse de sua prostituição e eles não se arrependeram. Então, Deus vem e aplica o juízo. Ainda temos aqui na sequência deste primeiro subtópico, que o perdão divino vem com o arrependimento, que nós acabamos de ler aqui. Ó. Lembra lá da cidade de Nínive, lá em Jonas, capítulo de número 3, no verso de número 10, uma história bem conhecida. Deus envia o profeta não quer ir para lá, porque o profeta sabe que Deus, através da sua misericórdia, iria perdoar o povo. Foi o que aconteceu. Naquela oportunidade, o povo se arrependeu, Deus usou da sua misericórdia. Posteriormente, a história vai nos dizer que eles foram abatidos, mas não naquele momento que se arrependeram. Ainda podemos citar aqui que a vontade de Deus é abençoar o seu povo e restaurar a sua herança. Mas como ajudar quem não quer ser ajudado? Olha a pergunta que eu fiz no início da aula. Como Deus pode ajudar aquele que não está querendo ser ajudado? Eu costumo dizer que tem 3 coisas difíceis. Né? A primeira é segurar a água descendo o morro. A segunda é subir escada ao contrário. E a terceira é você ajudar aquele que não quer ajuda. A única maneira é através da oração. Mas aqui nesse contexto, ó, como ajudar quem não quer, quem não se ajuda? Né? A pergunta que o autor da revista colocou aqui, a gente já citou, né? Salmo 89, verso 14, que a justiça e o juízo de Deus são que a base do seu trono. Deus é um Deus justo. Né? O segundo subtópico, nós vamos já começar a entender o verso de número 13. Ó. Vamos lá entender o verso de número 13, diz assim, ó, Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Esta frase aqui, esta expressão, quando uma terra pecar contra mim, ela pode ser aplicada a qualquer povo, em qualquer lugar e época. Lembra, esta profecia, a primeira parte dela é genérica, ou seja, abrange todos, e uma segunda parte ali no entendimento teológico aqui é o que? Já específico ali a Jerusalém. Ainda podemos dizer aqui, ó, entendendo este versículo, que Deus ele vai dizer, ó, que ele torna instável o sustento do pão. E como ele torna isso instável? Aumentando a carestia, aumentando o preço ali. Com isso vai surgir a fome, o extermínio de seus moradores e até de animais. Né? Nós vamos ver no decorrer da lição aqui, já nesse terceiro subtópico aqui, ó, o segundo subtópico então foi a primeira parte do oráculo. Agora no terceiro subtópico vai tratar o quê? Sobre a descrição dos agentes do juízo. Lá no verso 17 e no verso 21. O verso 17 diz: Ou se eu trouxer a espada sobre a terra e disser, espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais. Olha o verso 21. Porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar aos meus 4 maus juízos, a espada, a fome e as nocivas alimárias, e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Então nós vamos estudar cada item deste aqui, que são assim, vamos dizer, formas de Deus estar castigando, de Deus estar ali consertando, querendo que o povo volte de novo. Nós vamos ver, né, neste contexto aqui, ó, do subtópico de número 3, olha que interessante e a aplicação que Deus me deu. Ó. É Deus quem manda as chuvas e fertiliza a terra dos campos. Isso a gente pode encontrar em Jeremias 5:24, Amós 4:7-8. Só que ao invés de agradecer a Deus pelas bênçãos, pela chuva, olha o que o povo estava fazendo. Estava agradecendo, né, as suas colheitas ali a Baal, como os irmãos podem conferir em Oséias capítulo 2, no verso de número 8. E hoje, quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas estão sendo abençoadas por Deus até pelo sopro de vida, e elas não reconhecem e elas agradecem a falsos deuses. Ou acham, pior ainda, que são que o que tem são fruto dos seus próprios esforços. Quando Deus, na sua palavra, Jesus Cristo nos diz, sem mim nada podeis fazer. Então era o que o povo estava fazendo aqui. E aí olha o que acontece. Ó. Vamos entender estes versículos. Ó. A espada é uma linguagem figurada para designar a guerra.
E com a guerra surge a fome e a peste. Então, podemos dizer aqui ainda, ó, que a seca, o que acontecia? Era um sinal visível do castigo de Deus. Lê lá Jeremias capítulo 12, no verso de número 4. Vamos entender esses agentes aqui então. A fome é uma referência à escassez de alimento provocada pela destruição da produção agropecuária. E a peste? A peste é o resultado da epidemia causada por inúmeras mortes que vinham através do quê? Das batalhas, da espada aqui, no mesmo versículo. Ainda lá no verso 21, acresce o que ainda? O profeta acrescenta a figura dos animais ferozes, né? A sinopse deste tópico, de número 1, onde nós aprendemos aqui sobre o discurso profético, aprendemos sobre a primeira parte da profecia, né, do oráculo, e aprendemos também sobre a descrição dos agentes divinos. Diz assim a sinopse: Deus não executa o seu juízo sem uma justa causa, nem mesmo sem aviso prévio, como nós lemos lá em Amós, capítulo 3, no verso de número 7. Caminhando para o segundo segundo tópico, que também tem os seus subtópicos, né? Vai tratar sobre o seguinte tema: sobre a petição que Deus não atende. Eu já li os objetivos aqui aos irmãos, vou só reiterar esse segundo. Ó. Mostrar a petição que Deus não atende. Existe petição que Deus não atende? Porque se Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, né? Será que existe alguma oração que Ele não atende? Alguma coisa que nós estamos pedindo e Ele não atende? Irmãos, lá em 2 Samuel, capítulo do 4 ao 7, tem uma história ali de quando a glória, nós já estudamos em lições anteriores, se vai de Israel, e Israel ele perdia a batalha porque a gente sabia que era uma inconstância ali, vamos falar assim, bem acentuada. Deus levantava juízes, aí o povo voltava, daqui a pouco o povo estava em pecado de novo, Deus levantava uma nação para estar ali punindo o povo. Vamos entender esse contexto aqui, né? E também, agora, quando Deus é um Deus justo, a Bíblia vai dizer no livro do Êxodo que Deus ouviu o clamor do povo que estava debaixo ali da mão de Faraó, né, escravizado, e Deus levanta Moisés. Né? Então vamos entender todo esse contexto aqui, ó, até o final a gente vai chegar numa conclusão. Primeiro, o subtópico diz exemplos de intercessão pelo pecador. Vamos ver primeiro quando Deus ouve e depois a gente vai ver quando um castigo é inevitável, né? Então, e para fechar neste tópico, vamos falar um pouco sobre quando Deus não atende, né, a oração do justo, mas em decorrência do seu remédio que já se esgotou. Vamos ler aí. O primeiro subtópico diz assim, então: Deus aceitou poupar as cidades de Sodoma e Gomorra, atendendo à oração intercessória de Abraão. Você conhece o relato bíblico, né? Abraão pergunta para Deus: e se tiver 10 justos lá? Deus diz: não destruirei. Só que não tinha 10 justos. Aí o juízo dele veio. Ainda podemos trazer aqui ainda que Moisés e Samuel, né, dois pilares, né, baluartes aqui de Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo, nos casos de pecado e de rebelião, lá em Êxodo capítulo 32 e Números capítulo 14, foram atendidos. Ainda, ó, no Sinai, quando Moisés sobe, o povo fica embaixo lá com Arão e faz o quê? Bezerros de ouro. Quando Moisés chega, acerta com o povo, né, os irmãos podem estar lendo todo esse relato aí, lá no Êxodo capítulo 34, Deus faz um concerto novamente com o povo e através da sua misericórdia, Ele perdoa o povo. Qual a lição que nós tiramos desse contexto aqui? Esses exemplos servem para que nós continuemos intercedendo pela vida daqueles que ainda não conhecem a santa palavra, a santa doutrina do Senhor. Agora, atender ou não, irmãos, aí a gente não pode colocar Deus na parede. Atender ou não cabe a Deus. Agora, qual é a nossa função? Estarmos orando, intercedendo, pedindo para que Deus venha ter misericórdia. Eu sou fruto de oração dos meus pais, oração da minha avó, querida avó que Deus já recolheu, oração de vários irmãos. Quantas vezes Deus usou um irmão para falar: conserta o teu caminho, né? E Deus teve misericórdia. Por quê? Porque a gente se quebranta, a gente também dá o passo ao Senhor, aceita Jesus Cristo como nosso Salvador. Por que estou dizendo isso? Porque aqui, irmãos, nós entraremos no segundo subtópico que diz um castigo inevitável. Vamos ver lá
um exemplo aqui muito forte. O profeta Jeremias intercedeu pelo povo, já lá em Jeremias 14, 21. Mas Deus endureceu sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. Lá no capítulo 15, verso 1. Então os irmãos podem estar ali confirmando, né? Jeremias orando, intercedendo no 14, 21, e depois Deus dando a resposta para ele ali no 15, 1. E ainda, quero ler aqui, né, com os irmãos, uma referência que não consta aqui na revista, mas que enriquece a nossa aula para esse momento, ó, lá em Provérbios, capítulo de número 29. Tem outros textos que eu deixei nas lâminas para os irmãos estarem conferindo também, mas vou ler esse daqui juntamente com os irmãos. Ó. O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, ou seja, endurece o seu coração, de repente será destruído sem que haja remédio. Mas aí a culpa é de Deus? Logicamente que não. Quantos avisos foram dados? Né? Sabemos de alguns testemunhos de pessoas que aconteceu aqui esses dias perto de casa. Quantas vezes a gente viu a pessoa na igreja, Deus falando com ela, se arrepende, venha para os meus caminhos, e aí a pessoa, pela misericórdia do Senhor, ela se conserta, ela vai, e pouco tempo depois, ela perde a sua vida, ou tiram a sua vida. E já pensou se não tivesse feito um concerto com Cristo? Onde passaria a eternidade? Talvez eu estou falando para pessoas agora, evangelizando pessoas agora, que já receberam inúmeras oportunidades, e que Deus continue tendo misericórdia, para que você, né, entenda e se volte aos caminhos dele. Olha o que Provérbios diz aqui, ó, que o homem que muitas vezes é repreendido e endurece o seu coração, de repente, ó, ele pode ser destruído sem que haja remédio, né, naquele momento, porque o remédio já foi sendo tentado, sendo aplicado, e a pessoa não, infelizmente, não ouviu, né? A palavra do Senhor diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu faço uma alusão deste texto para levar o evangelho às pessoas também de fora da igreja. Não é só dentro da igreja que nós vemos essa situação. Pessoas que estão dentro, mas que ainda tem algum vestígio, alguma coisa ainda que precisa ser tratada pelo Senhor. Por quê? Porque olha só o que diz o terceiro subtópico. Quando Deus não atende a oração intercessória de um justo, a Bíblia vai dizer em Tiago 5,16 que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Não está dizendo pode tudo em seus efeitos. E a pergunta que nós fizemos lá atrás, e ajudar a pessoa que não quer ser ajudada? Né? Arrastar a pessoa lá e falar, não, você tem que ir lá na frente aceitar Jesus. Podemos fazer isso. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem. Aí tem uma outra pergunta que eu achei interessante aqui, ó. Mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, será que Deus atende às orações intercessórias? Né? Temos alguns exemplos bíblicos citados que ocorreu de nações que se arrependeram e que Deus teve misericórdia. Acabamos de falar de Jeremias 14 e 15, onde capítulo 14 e capítulo 15, onde ali Jeremias orou intercedendo, e Deus, nas minhas palavras aqui, né, disse assim, olha, já deu para eles já, quantas vezes eu tentei, quanto foi falado, e acabou que eles não ouviram. Né? Então, ainda podemos trazer aqui ainda, neste contexto, o que diz lá na 1 de João, vamos estar lendo, alguns textos, irmão, a gente lê, e outros eu peço para os irmãos estarem lendo, porque senão a aula fica muito comprida, né? Não dá tempo da gente pegar e ler todos aqui, mas eu deixo todas as referências bíblicas. Olha o que diz a 1 de João, capítulo 5, verso 16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Que pecado é esse, irmãos, para a morte? Que Deus, na sua palavra, diz que não ore. É a apostasia. Olha o que o autor da revista colocou aqui, ó, nesse comentário. É a apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé e abjura, ou seja, renega o seu Deus. Né? E ainda podemos trazer a definição. O que é a apostasia? A apostasia é negar a fé que antes defendia. Isso acontecia reiteradas vezes em Israel e não acontece nos dias de hoje.
Me lembro que fui evangelizar um jovem uma vez, e quando comecei a falar de Jesus, ele falou, eu era obreiro, Edson, na casa do Senhor. E eu não acredito mais em nada dessa balela. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, né? Senhor, tenha misericórdia da vida dele. E ele estava indo em uma direção e apostatou, renegou o Senhor. A revista trouxe, abjura a Deus. Lá em Hebreus capítulo 10, no 28 e 29, também podemos embasar este comentário aqui. Neste tópico, irmãos, traz para a gente como sinopse, aprendemos sobre os exemplos que deram certo de intercessão. Falamos também quando o castigo é inegável, trouxe até uma referência extra, Provérbios 29:1, e acabamos de falar quando Deus não ouve, não atende, melhor dizendo, a oração intercessória de um justo. Trouxe aqui exemplo, no caso de apostasia, como que entendo o texto assim, como eu estarei orando para que Deus atenda, né, uma pessoa apóstata, né? Neste contexto, para ficar claro, a minha função é continuar orando, a nossa função é continuar orando. Agora, se Deus vai atender ou não, aí não cabe a nós, né, irmãos? Aí é com Deus. A sinopse diz assim, na Bíblia encontramos exemplos de orações intercessórias de justos que Deus não atende, né? Moisés, Samuel e os de Noé, Daniel e Jó, que é o próximo tópico que nós estaremos estudando aqui, tópico de número 3, ele vai trazer como tema, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Vamos lá entender. Primeiro subtópico, né, diz assim, porque o povo rejeitou os profetas. Aqui é bem simples entender. Lá em Gênesis capítulo 18, no verso 32, é onde, vamos lá dar uma lidinha, Gênesis capítulo 18, no verso de número 32, é onde Abraão ele indaga a Deus sobre a cidade, sobre a Sodoma e Gomorra. Olha o que diz o texto. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais desta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse Deus, não a destruirei por amor aos 10. E aí nesse caso aqui, a intercessão de Abraão para com os homens ali de Sodoma e Gomorra. Só que o que aconteceu aqui, Por que o povo não estava dando crédito aos profetas? Porque eles falavam assim, aqui em Jerusalém tem muito mais de 10 justos. Se lá, se tivesse 10, ele não ia destruir, aqui tem mais de 10 justos, então ele não vai destruir. Só que nesse contexto aqui, nós temos que entender e temos que aplicar, a palavra do Senhor. Olha o que diz o verso 20 da nossa leitura bíblica em classe. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. O que está dizendo esse texto? Que nós não podemos transferir a responsabilidade. Olha o que diz a verdade prática. Os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade ela é humana, é pessoal e intransferível. Já citei aqui que cada um de nós daremos conta. Deus dizendo aqui que nem a filha nem o filho de um desses três aqui, se não fosse justo, não seriam poupados. Os três sim, porque eram justos. Vamos entender agora esse contexto aqui no subtópico de número 2. Noé, Daniel e Jó. Aqui, por que Noé, Daniel e Jó? Porque esses três eram exemplos e justos, reconhecidos de todo o povo, pois adoraram e serviram o mesmo Deus, Javé de Israel, Criador dos céus e da terra. Por isso, os nomes dos três citados aqui, irmãos, fiquei meditando, Oxalá Deus, nos ter como marketing, assim como falou aqui especificamente, desses três, e Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Será que Deus pode fazer esse marketing da minha vida e da tua vida neste momento? Que nós possamos buscar, irmão, a graça e a misericórdia de Deus para estarmos incluídos aqui, sermos citados como exemplo, diante de Deus e diante dos homens. Estudamos na lição anterior, onde a nossa conduta que diz se a nossa profecia ela vem de Deus ou não, vem do nosso coração. O terceiro subtópico vai tratar um pouco especificamente sobre o profeta Daniel, porque nos últimos dias alguém anda questionando aí se era o Daniel, se não era o Daniel, e olha o que
o autor da revista traz aqui para a gente. Ó. Daniel era contemporâneo de Ezequiel na Babilônia e era ministro na corte de Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 2, verso 48 e 49. A reputação de Daniel, pela sua fé e sabedoria, se espalhou rapidamente entre os exilados da Babilônia. O próprio Ezequiel cita em Ezequiel 28, verso 3. Como sinopse deste tópico, onde nós aprendemos aqui por que o povo rejeitou os profetas, já expliquei aos irmãos. Também no subtópico de número 2 falamos sobre Noé, sobre Daniel e sobre Jó, e de sermos nós também exemplos, né, diante de Deus e dos homens. E o terceiro aqui falamos um pouquinho sobre Daniel. A sinopse diz assim, ó: segundo a mensagem de Ezequiel, Deus não é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. Este contexto ficou bem claro aqui, né, quando o povo ali não acreditava, porque se tivesse 10 justos lá, Deus já nos destruiria. Aqui tem mais. Nós enfatizamos bem aqui que Deus ele não é obrigado, primeiro porque ele é Deus, irmãos. Deus não é obrigado a tolerar o pecado do povo, porque tem 1 ou 2 justos. A Bíblia diz, né, que o justo ele vai morar na glória, né? Paulo diz assim, o morrer para mim é lucro, né? Nesse contexto que eu estou trazendo aqui, né? Então Deus sabe que se ele precisar aplicar o juízo e tiver um justo ali, o destino do justo nós sabemos, né? Glória seja dada ao nome do Senhor. E aquele que precisa se consertar, que se conserte. Volta a inteirar o texto lá de Apocalipse 2, que eu trouxe aqui aos irmãos, no verso de número 21, um verso que eu gosto muito, Deus dizendo ali, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas eles não se arrependeram, né? Como conclusão da nossa lição de hoje, concluímos a nossa lição conscientes de que o enfoque da justiça de Deus neste discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. O remédio ainda é o quê? O arrependimento. E volto a reiterar também o Salmo 89, verso 14. A justiça e o juízo são a base do trono de Deus. Amém? Querendo Deus, nós estaremos aqui para estudar a lição de número 7, que estará como tema: a responsabilidade é individual. Nós entraremos um pouco mais a fundo neste contexto, mas já trouxemos aqui um ganchinho na nossa verdade prática da lição de hoje, quando trouxe aos irmãos aqui, ó, que a responsabilidade é pessoal e ainda é intransferível. Amém? Que Deus continue abençoando você, a sua família, o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus.